Aleluia, 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 aleluia. Vinde Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos num tempo de silêncio. Hoje, mais do que nunca, invoquemos o auxílio do Espírito Santo, pois é o Divino Espírito Santo que hoje recebemos, por excelência, o intérprete da Escritura. É Ele que nos faz compreender e alcançar a plena verdade do sentido da palavra. Supliquemos o seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado celebramos Jesus voltando para junto do Pai. Subiu ao céu, sentou-se. Partiu, prometendo aos discípulos, dizendo aos discípulos: não vos afasteis de Jerusalém, fiquem por aqui. Foi, sentou à direita do Pai e, ao sentar à direita do Pai, Ele e o Pai oferecem à Igreja o primeiro dom, o primeiro fruto de toda a sua obra da encarnação, da sua missão, da sua paixão, morte e ressurreição, o primeiro fruto que nós nos beneficiamos com ele, as primícias de sua entrada e sentada à direita do Pai mandou sobre nós o Espírito Santo. Duas imagens, fontes de renovação para a nossa vida. O batismo na água. Pelo batismo na água,
nós participamos da morte e ressurreição do Senhor, e por esse batismo nós alcançamos a graça da salvação e da vida eterna. O batismo no Espírito tem como finalidade sustentar-nos como homens e mulheres chamados à vida eterna, alcançados para a salvação. Não é outra coisa. O Espírito Santo não vem como se o batismo na água não tivesse valor. O batismo no Espírito está a serviço do batismo na água, do batismo na morte e ressurreição do Senhor. O batismo no Espírito capacita-nos, qualifica-nos, molda-nos. O Catecismo da Igreja, o número 1830, diz que pelo Espírito Santo que recebemos, a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons. Os dons do Espírito Santo que hoje recebemos, diz o Catecismo, tornam o homem e a mulher dócil para seguir os impulsos do Espírito Santo. Depois de elencar os 7 dons, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor do Senhor, o Catecismo diz assim: esses dons tornam os fiéis dóceis para obedecerem prontamente às inspirações divinas. Você não recebe dom do Espírito Santo para conseguir fazer o que você quer. Os dons do Espírito Santo que nós recebemos estão em vista da salvação e da vida eterna que no batismo, na morte e ressurreição do Senhor alcançamos. A função dos dons do Espírito Santo é moldar em nós uma disponibilidade para que respondamos prontamente às inspirações divinas. É uma elaboração teológica de altíssimo nível, o Catecismo. Vou tomar com os irmãos e irmãs, ao invés de trabalhar a figura geral da missão e da identidade do Espírito Santo, a partir da primeira leitura, da segunda leitura e do Evangelho, vou tomar com os irmãos e irmãs um eixo da meditação agora. Os dons que recebemos de Deus tornam-nos dóceis, disponíveis para responder prontamente à inspiração de Deus. Mas que impacto tem receber os dons do Espírito Santo? Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo mexeu na vida nossa ao descer sobre nós? Peguem comigo a primeira leitura. Mexe numa realidade e a partir dela capacita-nos e qualifica-nos para outras. Relata que chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, aí veio de repente do céu um barulho, como forte ventania, encheu a casa onde eles se encontravam, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousavam sobre cada um deles. Versículo 4, leiam comigo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Depois, lá no versículo 6, quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Pergunta: como é? Versículo 8, como é? E nós os escutamos na nossa própria língua? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua?
o impacto em Jerusalém, a capital, o centro da economia, da política, centro comercial, da cultura, da arte, da gente da cidade. E o que impacta é que peregrinos de todas as partes do mundo, homens viajados, cultos na capital, ficam impressionados que quem fala na língua deles não são os cultos eloquentes da capital, da economia, da cultura, da política. Quem fala com eles na língua deles são os galileus. É o mesmo que hoje na nossa linguagem goiana dizia assim: como é que essa caipirada que veio lá da roça, do sertão da Galileia, aprende a falar a nossa língua? E aí eles mesmos, orgulhosos, fazem a lista de onde eles são. Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, Cirene, romanos que aqui residem, versículo 11, bradem: judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Esse é o impacto. Os galileus, a caipirada do interior do norte de Israel, falam na nossa própria língua das maravilhas de Deus. O primeiro operar do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é que o Espírito Santo capacita-nos, qualifica-nos para que a gente se torne em condições de falar das maravilhas de Deus na língua que os outros com quem a gente convive são capazes de compreender. Agora, tem um problema. Nós estamos habituados, claro, por maior evidência, de avaliar os pregadores. Os pregadores precisamos aprender a falar das maravilhas de Deus na língua que os ouvintes são capazes de entender. Mas é preciso melhorar também os ouvintes. Às vezes nós reclamamos com todo direito e justiça que os pregadores da igreja precisam aperfeiçoar, preparar mais. E precisamos mesmo. Mas nós precisamos também pensar como ouvintes da palavra, nós precisamos melhorar nossa qualidade de escuta da palavra e da pregação. Porque o impacto da escuta é ter acesso às maravilhas de Deus. Você corre o risco de passar a sua vida inteira na igreja e não dar notícia das maravilhas de Deus. O selo de qualidade que você tem hoje como cristã, como cristão, o carimbo que testifica que você é cristão de qualidade, o selo é: se você é homem e mulher qualificado, capacitado para falar não de qualquer bagulho, mas das maravilhas de Deus, não de qualquer modo, mas das maravilhas de Deus na língua que os outros são capazes de entender. Comecemos por mexer um pouco conosco. Pode pegar pesado? Nós vivemos uma crise enorme no cristianismo, porque também na Igreja Católica, e podemos até dizer principalmente na Igreja Católica, nós afrouxamos as exigências da pregação. Nós paramos de falar, de anunciar as maravilhas de Deus, na língua que os outros são capazes de entender, e nós passamos a tentar descobrir o que o povo quer escutar, e passamos a falar aquilo que o povo quer ouvir e não as maravilhas de Deus.
A religião de mercado, a religião de sucesso, a religião de mídia, a religião que confunde os pregadores com essas figuras multimídia, coach. O coach ele é muito importante e é uma ciência na estratégia do mundo do mercado e do comércio. Mas o coach no ambiente da fé, ele mata a filosofia, mata a psicologia e mata a teologia. Aqui nós não somos servidoras e servidores de estímulo para os ouvintes. Nós somos anunciadores de realizações de Deus já operadas em favor de cada uma e cada um que escuta. Nós falamos de maravilhas operadas a favor de você. Ao escutar, você passa pela metanoia, muda a mentalidade, muda a meta e se torna homem e mulher maravilhado com o que Deus fez por você, e você passa a participar daquilo que Deus fez por você. Vamos elencar agora, tirando do Evangelho e da segunda leitura, 7 maravilhas de Deus que nós precisamos primeiro escutar a igreja anunciar para nós. E precisamos nos tornar anunciadoras e anunciadores dessas maravilhas. Mas antes de entrar nas maravilhas, vou fazer pela terceira vez a recomendação. O sinal de que você recebeu o Espírito Santo no seu batismo e na sua crisma, quando nós recebemos a Eucaristia, na oração eucarística depois da consagração, diz para que, participando do corpo e sangue de Cristo, nos tornemos um só corpo e um só Espírito. Nos tornemos cheios do Espírito Santo. O sinal de que você é homem e mulher do Espírito Santo é que você se tornou, não por virtude própria, mas por obra do Espírito, você se tornou capacitado e qualificado para falar das maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender. Nós comumente metemos a lenha em quem nos escuta e não faz as coisas do jeito que nós achamos que deveria ser feito. Nós apontamos o dedo e dizemos: eu já te falei, já te ensinei e você não quer. E a gente acusa e denuncia o outro, a outra que não muda. A partir de hoje nós temos que perguntar: espera lá, a dificuldade é dele, dela, mas não será essa dificuldade também minha em falar das maravilhas de Deus na língua que essa irmã minha, esse irmão meu custoso é capaz de escutar? Não teria eu que passar por uma experiência primeiro de amor? Tinha um padre, um grande pregador, padre Alírio Bedini, lá no começo da renovação, que ele tinha uma linha de pregação que ele falava do processo de amorização interior. Que a gente precisa ser primeiro amorizado interiormente. Senão a gente não dá conta de falar das maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender. 7 maravilhas. Vamos ao Evangelho. As 5 primeiras maravilhas estão no Evangelho e 2 na segunda leitura. Claro que, se você se dedicar tempo, você tirará incontáveis maravilhas desses textos. Eu vou ficar com essas 7. João 20, 19 e 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, é o domingo depois da ressurreição do Senhor, depois da sexta-feira santa, sábado, aleluia, domingo à noite. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, primeira maravilha, leia comigo, brada. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: brada. A paz esteja convosco. Hierarquicamente, nenhum anúncio da parte da igreja e nenhum anúncio da parte sua
Nenhum tema deve ser mais importante para provocar maravilhamento nas pessoas com quem você convive. Na hierarquia dos temas, o mais importante é falar que Jesus morreu por você, deu a vida por você, ressuscitou, venceu a morte. Que Ele entre em sua vida apesar dos seus medos, das suas portas fechadas, que Ele entra em sua vida. E Ele entra em sua vida não para te estraçalhar por causa dos seus pecados e dos seus medos e das suas fraquezas. Ele vence o pecado, Ele vence a morte, Ele vence o inferno. Ele entra em sua vida com um anúncio: a paz esteja convosco. Como nós transformamos a pregação da igreja em uma coisa ameaçadora, engessadora de norma e regra. Como nós perdemos a capacidade de provocar maravilhamento em quem nos escuta falando dessa obra por excelência. Ele morreu, ressuscitou, Ele garante-me a paz. Invoque comigo, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, Capacita-me, capacita-me, qualifica-me, qualifica-me, para que eu experimente experimente em minha vida esta paz do ressuscitado, essa paz do ressuscitado, que eu leve para minha vida, que eu leve a minha vida, para minha família, esta paz. Amém. Amém. Segunda manifestação do poder do Espírito Santo na sua vida. Versículo 20. Depois dessas palavras, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Primeiro sinal é a paz. O segundo sinal de maravilha é que Ele abre as mãos, abre a veste que cobre-lhe o corpo, mostra o lado, mostra a mão e diz: a paz esteja convosco. Aqui mostra o seu corpo como um documento, um pergaminho, carimbado com as marcas do seu sofrimento e dizendo: a paz que eu dou para vocês, ela foi comprada com o preço desse sofrimento, ela foi paga com o meu sofrimento. E contemplar o documento que testifica que Ele pagou esse preço, transforma-nos em homens e mulheres da alegria. É triste demais um cristão triste, é feio demais uma pessoa amarga, azeda, ácida, falando com amargura das coisas de Deus. É feio demais, não combina. Não combina testa travada, testa franzida, coluna enrijecida de tensão e transformar o anúncio do amor de Deus em tensão, conflito, norma, regra, ameaça. Peça comigo, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, Faz de mim uma pessoa nova, da alegria, que eu experimente esta alegria, e leve para o mundo esta alegria, Amém. Amém. Versículo 21. Terceira causa que provoca maravilha no coração de quem escuta a pregação da igreja. Versículo 21, novamente, Jesus disse, brada: a paz esteja convosco. Continua: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Pronto, recebeu a paz a primeira vez, encheu-se de alegria e recebeu a paz a segunda vez. Só que a segunda vez que você recebe a paz, você recebe uma paz que não é para você, é para você levar para o mundo. Essa não é sua.
como o Pai me enviou, eu envio vocês. Leve essa paz para o mundo. Precisa? Lá por onde nós rodamos, em casa, na família, no trânsito, na política, na economia, na sua área profissional, está precisando de paz? Precisamos impactar o mundo, minha gente. Precisamos nos colocar hoje como quem sai desta igreja, transbordando do Espírito Santo, homens e mulheres que não só falam de paz, não só falam de alegria, mas que são enviados a dizer que nós recebemos, experimentamos essa paz e esta alegria e levamos para o mundo esta paz. Rezem comigo, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, O Senhor sabe o Senhor sabe o quanto o mundo onde eu vivo precisa deste envio precisa deste inimigo que eu recebo hoje. Levar a paz. é para a paz. Divino Espírito, Divino Espírito, capacita-me, capacita-me, qualifica-me para que eu seja capaz de provocar nos corações, para onde eu sou enviado, uma realidade nova, de paz. Amém. Amém. Nós estamos falando das maravilhas de Deus. O que impacta Jerusalém é que todos nós escutamos os apóstolos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. E nós estamos respondendo à pergunta: que maravilhas são essas anunciadas? A primeira é a paz recebida, a segunda é a alegria, a terceira é a paz acompanhada do envio para levar para o mundo, e a quarta maravilha que a igreja anuncia e prega, versículo 22. E depois de ter dito isso, brada a igreja: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Soprou. Esse é um dos apelidos belos do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de muitas manifestações: forte ventania, brisa suave, sopro. Jesus olha para os discípulos numa sala fechada, portas trancadas, é noite, tomados de medo dos judeus que fizeram isso aqui com ele, e os discípulos tremem de medo, e Jesus percebe esse pavor, chega perto deles e diz: espanta não assusta não. Sopra sobre eles e diz: calma. Igual vocês pais e mães falam com os seus filhos quando eles se desesperam. Como um esposo zeloso, uma esposa zelosa fala para o esposo ou para a esposa na hora da aflição dele e dela: calma bem. Enxuga o suor, calma. Sopra sobre ele e diz: calma. Esse sopro do Espírito, que é chamado nos Atos dos Apóstolos de forte ventania, é um sopro que está fazendo muita falta na nossa vida de católicos hoje. Nós nos tornamos uma cambada de gente muito xoxinha e muito fraquinha na transmissão da fé. Nós perdemos a capacidade da comunicação da fé. Nós estamos convivendo, e essa pandemia trouxe para mim, padre, uma experiência muito dolorosa de ter dado a extrema unção e fazer a celebração de encomendação de muitos idosos que morreram, muitos. E uma coisa impressionante: idosos dos 70 para lá, que viveram uma fé católica piedosissimamente, homens e mulheres de uma vida de comunhão e de uma dedicação enorme na igreja, mas homens e mulheres que morreram, e na hora lá de celebrar a encomendação do seu corpo, na missa de sétimo dia aqui,
O padre faz o nome do pai, a família inteira olha um para o outro pensando, o que a gente faz? Para que lado a gente manda essa mão? Nós estamos convivendo com a primeira geração de idosos católicos que estão morrendo e não conseguiram transmitir e comunicar a fé cristã católica para os seus filhos, genros, noras, netos. Primeira geração de católicos idosos que morrem e a fé morre com eles. Porque surgiu um espírito de modernidade no catolicismo que era, não, a gente não pode pegar pesado, a gente tem que ser leve para falar de Deus, a gente não pode fazer assim não. No passado era muito duro, severo, ameaçador, não é? Doutrina muito rigorosa, não quero passar isso para meus filhos. Tá bom, não passa isso, mas a fé não é isso, diacho. A herança que você recebeu não é uma expressão da roça, aquele carranquismo dos antigos, não. Você experimentou uma fé, você perdeu a capacidade de comunicar essa fé, você precisa de um sopro que te capacita e te qualifica para soprar esse vento da fé. Pode pegar pesado? Uma pergunta dificílima para mim também. Para mim também. Você é batizada, batizado, crismada, crismado. Você entrou nesta vida como cristão, cristã. Você foi para onde você foi parar, não por acaso, mas você foi parar lá naquela família, filho daquele pai, daquela mãe, irmão daqueles irmãos, naquele endereço que você mora, naquela seção onde você trabalha, você foi parar lá, porque o Espírito Santo te soprou e te pôs lá, para que você seja alguém que experimente o amor de Deus e comunique o amor de Deus para aqueles e para aquelas lá. Amém? Nós podemos dizer tranquilamente que isso já está acontecendo ou precisamos melhorar muito? Uma forma boa de avaliar é a seguinte: a família do seu esposo, da sua esposa diz para você, olha, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, depois que você entrou nessa família do meu irmão, da minha irmã, mudou muita coisa aqui em nossa família. Olha, nós queremos te agradecer porque depois que você mudou para essa quadra, para esse prédio, depois que você entrou aqui nessa empresa, mudou muito, porque a qualidade sua é muito diferente. Nós causamos algum impacto no mundo. Domingo passado eu falei e repito hoje, aquilo que a gente vê na Palestina, na Terra Santa, judeus e muçulmanos se trucidando, aquilo está daquele jeito porque nós cristãos perdemos a capacidade de chamar judeu e muçulmano e anunciar para eles as maravilhas de Deus. Mas perdemos essa capacidade de comunicar com eles lá, porque perdemos essa capacidade de comunicar isto lá dentro de casa, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, na igreja. Rezem comigo. Eu vou até pedir para que você faça um gesto. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça. Você tem plena consciência do sopro do Espírito Santo que você precisa receber hoje para dar conta da missão que você tem na sua família. Peça ao Divino Espírito Santo para preencher você. Peça a Jesus para soprar sobre você essa força sobrenatural do alto, para capacitar e qualificar você, para que você volte para casa, para enfrentar o que for nesta semana e o resto da vida, como alguém que é sopro de Deus, é vento divino na família, no trabalho, no mundo. Peça.
Reze comigo, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, Preenche-me preenche-me com esse sopro com esse sopro de vida divina, de vida divina, para que eu seja para que eu seja uma manifestação uma manifestação do sopro de Deus do sopro de Deus na vida do mundo. na vida do mundo. Amém. Amém. Quinta maravilha, versículo 23. Primeira maravilha, a paz do ressuscitado. Segunda, a alegria. Terceira, ser enviado para levar a paz. Quarta, o sopro do Espírito Santo. Quinta, versículo 23. Brada, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Essa maravilha, ela também não é tão simples. Também em forma de pergunta pode ajudar-nos mais. E a pergunta é: Jesus sopra e chama-te a sermos homens e mulheres que promovamos o perdão. Não há um cristão no mundo batizado e crismado que não tenha a missão de ser promotora da reconciliação nos ambientes onde passamos. Não existe a menor possibilidade de ser cristão, se eu não sou, nos ambientes e com as pessoas com quem eu convivo, se eu não sou um instrumento divino de perdão e de reconciliação. Não existe a menor possibilidade. Aqui se trata de olhar para o outro que erra, e mais do que ter um dedo poderoso que aponta-lhe precisamente a lista de erros e de desgraça e de fracasso do outro, mas aqui se trata de juntar ao dedo que acusa outros dedos e estender a mão e dizer: irmão, nessa fragilidade sua, o que você precisar contar comigo, eu quero ajudar você a experimentar o perdão de Deus, a reconciliação com quem você precisa reconciliar. Ou o cristianismo é esta tinta de reconciliação, ou o cristianismo vai ser sepultado conosco. Ou nós olhamos para nós e criamos coragem de fazer uma pergunta desse tamanho, lá em casa, com as pessoas com quem eu convivo, eu impacto a vida delas, eu faço essas pessoas ficarem maravilhadas com a ajuda que eu dou para que haja perdão, reconciliação? Ou eu sou ótimo para acusar o erro dos outros, até da igreja, mas eu mesmo não sirvo para reconciliar nada, nem a mim mesma, nem a mim mesmo. Reze comigo, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, Faz de mim instrumento de perdão, de reconciliação, hoje, na realidade da minha vida. Amém. Amém. Sexta maravilha, segunda leitura que você tem aí no seu folheto, versículo 7. Sexta maravilha de Deus, que as pessoas que convivem com você vão escutar você falar das maravilhas de Deus na língua que ela é capaz de entender. A sexta é, versículo 7, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Pronto. Você, como cristã, como cristão, como cidadã e cidadão do reino, você é alguém que milita e se engaja no mundo para promover o bem comum.
O bem comum é diferente do bem do meu umbigo, do meu mundinho, só para minha família, para minha casa. Eu vou na igreja para procurar uma bênção para minha casa, para minha saúde, para mim. Cristã e cristão que hoje não dorme, preocupado e desejando o bem comum de quem já vacinou e de quem dificilmente vai ter acesso à vacina. Cristão e cristã que não se preocupa, que tem acesso a um bom plano de saúde, mas que não se preocupa com aqueles que nunca terão acesso a um bom plano de saúde. Cristão e cristã que mora numa fortaleza de segurança total, mas que não se preocupa e não promove um serviço de segurança para o bem de todos, não é cristão, não é cristã. É ferramenta do egoísmo, das ideologias e dos sistemas perversos de um mundo que é organizado para poucos. Se você tem em você a unção do Espírito, a marca que você mostra para o mundo que você é do Espírito Santo, é que por onde você passa, você promove o bem comum. Reze comigo, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, Capacita-me, capacita, qualifica-me, qualifica-me, para que eu seja capaz para que eu seja capaz de enxergar todo o bem comum todo o perigo que eu comum preciso zelar que eu preciso zelar e promover para todos. Amém. Amém. Chegamos à 7ª, versículo 13 da segunda leitura. Brada comigo. De fato, todos nós, brada, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. A 7ª maravilha é anunciar para o mundo que você faz parte de um corpo, a igreja. Que você pertence à igreja, que você forma como membro, você forma um só corpo. Todos nós bebemos de um único Espírito para formar um só corpo, para formar uma só igreja. Não existe a menor possibilidade de ser cristã, ser cristão, sem participar como membro do único corpo que Cristo tem, a sua igreja. E a pergunta que eu te faço é: você se vincula bem com a igreja, ou você se vincula somente com a parte ideológica que você acha da igreja que está certa? Você se assenta e se encaixa como um membro do corpo, que apesar da outra mão, o braço ser torto, o dedo mais curto ou mais longo do que esse, você se assenta bem no corpo, ou você é um pedaço ideologizado que separou do corpo e está no freezer das ideologias? E a hora que acabar a energia que sustenta as ideologias, vai apodrecer. A igreja é para você algo do qual você fala e testemunha, que as pessoas que ouvem você dizem: nossa! Como é que você fala uma maravilha dessa de Deus, na língua que eu dou conta de entender? Como é que você me faz entender que a igreja é isso? Corpo de Cristo. O que é você, quando você abre a boca para falar da igreja da qual você faz parte, com quem você convive? É uma boa avaliação da qualidade de cristão e cristã. Reze comigo, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, eu quero viver essas maravilhas. Eu quero viver essas maravilhas anunciadas pelos apóstolos. Anunciar os seus apóstolos. Eu quero experimentar estas maravilhas. Eu quero experimentar essas maravilhas. E quero ser testemunha. E quero ser testemunha. Anunciador Anunciador destas maravilhas. Dessas maravilhas.
Amém. Amém. Olha, você sabe agora do que é que você precisa acrescentar na sua oração para pedir a Jesus ressuscitado, ao Divino Espírito Santo, ao Pai Eterno, que capacite, qualifique você para ser homem e mulher cristãos, capaz de falar das maravilhas de Deus na língua que os outros são capazes de entender. Incline a sua cabeça, feche os olhos, tenha um tempo de profunda intimidade com o Espírito Santo, fale com Ele, converse, abra, transborde numa oração íntima com o Espírito Santo, com Jesus ressuscitado, com o Pai, para que você saia daqui num sopro novo de envio, de graça, de maravilha, vivida e anunciada. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, canta, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, canta, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Fique em pé, levante as mãos para os céus, invoque, cante. O Espírito, canta, igreja, Que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Comece a louvar, comece a glorificar o Senhor. de novo. Glorifique o nome do Senhor, louve o Senhor pela fé que você professa, pelo batismo na água e no Espírito,
pelo sopro do céu que Jesus ressuscitado dá sobre você hoje, por te fazer conhecer as maravilhas de Deus na língua que você é capaz de entender. Glorifica. Glorifica porque você sairá desta igreja capacitado para falar na língua que os seus lá fora serão capazes de entender. Glorifica. que desce como fogo. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Nós te glorificamos. Obrigado, Jesus, por esta fé, por esta maravilha. Te louvamos, te glorificamos. Amém.